Estou aqui desejando um feliz sábado a todos aqueles nossos amigos da Escola do Pensar. Sempre repito, alunos, pais, familiares, professores, funcionários, colaboradores aqui do Labicom. Hoje é 2 do mês 7 de julho de 2022. Falaremos hoje a respeito de um assunto também bem interessante. Ação de graça e santidade. Ação de graça e santidade são dois assuntos que nós devemos compreendê-los de maneira muito cabal, muito completa. Porque nós precisamos viver em graça, termos ação de graça e também santificação. E eu pergunto, não é estranho nós falarmos de santificação? O que é santificar? Santificar é separar-se do que é ruim. E essa é a nossa obrigação como filhos de Deus, como cristãos que almejamos um dia louvar a Deus nas mansões celestiais. Todos nós queremos isso, né? Você também quer? Vamos orar então pedindo a Deus que nos dê o Espírito Santo para compreendermos aquilo que o apóstolo Pedro, hoje falaremos de Pedro, vou anunciar onde é que está a fala de Pedro daqui a pouquinho. Vamos orar então. Pai misericordioso, mais uma vez, nós estamos aqui para agradecer a toda a bondade que o céu dispensa para nós. Obrigado pela redenção, pela salvação, por Cristo um dia ter tomado o nosso lugar para pagar a nossa culpa, os nossos pecados. Pai Santo e Eterno, nós compreendemos que o pecado nos deu a morte, mas a Tua morte nos deu a vida. Por isso nós somos gratos. Pai Santo e Eterno, que possamos compreender o significado de ação de graças e compreender também o significado de santificação, porque Tu és santo e nós precisamos também ser santos como Tu desejas. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos. Amém. Hoje, então, como já falamos, vamos falar sobre Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versos de 3 até o 25. E não vamos falar aqui do verso 1 e 2, porque é uma saudação que ele fez para aquela época. Então, a mensagem que é dirigida a nós é do 3 até o 25, que começa dizendo assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muito misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Olha, este verso, ele conta uma história longa. Ele fala aqui que Jesus, segundo a sua misericórdia esta que começou antes da criação do mundo, quando a Trindade resolveu criar a terra e nela colocar habitantes, e numa condição que eles poderiam pecar ou não pecar. E Jesus oferece então para o Pai e para o Espírito Santo: façamos o homem, se ele pecar, eu irei morrer no seu lugar. E por isso é que, infelizmente, aconteceu o pecado, mas felizmente Cristo se doou, resgatando-nos, e fazendo a amizade entre o Pai e o mundo. A Bíblia nos diz que Jesus, ele reconciliou o mundo com Deus. Quando Deus viu o pecado, ele deu as costas. Mas quando Jesus pega o pecado da humanidade e se coloca diante do Pai, ele agora se volta para o mundo e o mundo está salvo por Cristo. E por isso é que ele reconquistou a amizade do mundo com Deus. No verso 4 diz assim: para uma herança incorruptível. Hoje em dia se ouve falar muito em corrupção, só que esta herança que Deus nos dá é incorruptível, sem mácula e imarcessível. Eu pesquisei sobre essa palavra, é sem corrupção, reservada nos céus para vós outros, para nós. Reservada, então, uma herança incorruptível. E nós precisamos agora buscar em Cristo
que é quem tem a salvação para que nós possamos ser salvos. Pois sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos dias, no último tempo. Então, nós estamos aguardando a vinda de Cristo, onde seremos coroados por todas as bênçãos de Jesus. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O apóstolo Pedro vai falar muito de provações, de sofrimentos, que nós devemos passar, como que uma prova de fogo que passaremos, porque o inimigo não perdoa, ele está sempre trazendo para nós muitos sofrimentos e provações, e nós deveremos permanecer firmes na graça de Cristo, porque a Ele nós pertencemos. Para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra revelado em Jesus Cristo. Cristo, Ele faz a revelação, Ele nos toma, Ele nos purifica e nós ficaremos muito mais provados do que o ouro no fogo. O verso 8 diz assim: a quem não havendo visto, há mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível, cheia de glória. O ser humano, ele está tão longe da pureza ainda, porque ele não consegue ver o Pai, ele não pode imaginar essa imensidade que é Cristo. Nós sabemos muitas histórias a respeito de pessoas, crianças, que perguntaram: que tamanho é Deus? Deus é tão grande que nossa imaginação não compreende. Mas Cristo veio para fazer uma demonstração do amor de Deus. Quando Ele perdoa, sofre, passou humilhações, vergonha em favor de nós. No verso 9 diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vocês. Aqui ele diz da vossa alma, mas vocês sabem que a cultura nossa não entende bem o que é alma. Alma, muita gente pensa que é alguma coisa que sai da gente quando morre. Não, alma somos nós. A palavra do latim é anima, que é animal. É um corpo respirando, é uma alma. Nossa vida, nosso ser, nosso caráter tem que ser purificado através de sofrimentos, de meditações, de imitação a Cristo, é que nós vamos chegar a essa perfeição em Cristo. O verso 10 diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. A graça é destinada a nós através de Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo. Investigando atentamente a qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo, sobre as glórias que os seguiram. O sofrimento de Cristo, ele dá para nós um exemplo que nós também precisamos sofrer pacientemente as agruras que o mundo nos trazem. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam ter. Os anjos olham para os seres humanos e dizem assim: que bênção eles receberam, porque eles pecaram, mas Cristo se entregou por eles. Isso é os anjos ficam com seus corações expectantes, admirados por tanto amor que Deus dispensou para nós. No verso 13 continua dizendo: por isso,
cingindo o vosso entendimento, é preciso que tenhamos entendimento, sede sóbrios, equilibrados, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cristo, ele se revelou. Cristo é a voz audível de Deus dizendo para nós quanto amor ele tem. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente à ignorância. Nós conhecemos o Evangelho, nós nos dobramos a Ele, nos dobrando a Cristo, então, pela vontade dEle. Então, nós agora não somos mais ignorantes a respeito de Cristo, nem da graça. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou e torna-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, nosso caráter, nossos procedimentos, nossas decisões devem ser santas, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz Deus para nós. É possível que nós, pela graça de Cristo, pela força do Espírito Santo, nos tornarmos separados de todo o pecado, de toda a maldade, de toda a injustiça, de toda a impureza. Como é difícil, é? Por nós é impossível, mas por Cristo é fácil, porque Ele faz isso por nós, se nós nos rendermos à sua vontade e nos entregar inteiramente nas mãos dEle. Ora, invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante todo o tempo da sua peregrinação. Que peregrinação? Desde o dia que a gente acorda para a vida, e nós acordamos mais ou menos para as coisas aos 6, 7 anos de idade, até então é uma inocência preparatória, e até o final da nossa compreensão, da nossa vida, nós devemos então compreender o plano de Deus para nós. É a peregrinação, é a vida durante todos os anos da nossa vida. Eu digo para vocês que se eu tenho 80 anos, e se desde os 7 eu tenho razão, já são 73 anos que eu preciso viver na presença de Deus, buscando. Que mal, quantas vezes eu esqueci, eu deixei, mas eu dou graças a Deus que Ele tem compaixão de mim, e a cada dia eu tenho visto, tenho lido, tenho pensado como eu sou ansioso para compreender e um dia louvar a Deus, somente por isto. Não estou cansado desta vida. O céu não é lugar de cansados, é lugar para a gente viver intensamente, louvando e bendizendo e adorando o nome de Cristo e de Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, comprados do vosso fútil procedimento, que vossos pais legaram para nós. Eu acho interessante isso, quando Pedro se refere aos pais que não foram fiéis, se afastaram de Deus, e muito. Mas hoje que chega para nós o Evangelho, as boas novas, nós precisamos então, esquecendo o passado, vivermos um presente e um futuro para Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Cristo veio na plenitude dos tempos, quando há mais ou menos 2000 anos atrás se cumpre o tempo e Ele vem como uma criança indefesa, cresce em sabedoria, em estatura e em graça, e Ele se entrega de uma maneira completa para nos salvar. Que Deus seja louvado por isto. Porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja com Deus. Nós temos uma esperança, devemos ter fé. Fé é aceitar, é colocar, nos depositar nas mãos de Deus. E o que é que nós devemos dedicar a Deus? A nós mesmos, sacrificando nosso corpo, nossa vontade, nossos pensamentos ruins.
E no 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma, a vossa pessoa, o vosso caráter, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Não adianta dizer eu amo você e não praticar esse amor. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Eu acho maravilhosas essas locuções, essas palavras que são fortes para que possamos compreender profundamente o que elas querem nos dizer. Veja bem, um amor fraternal não fingido, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente em nós. O Evangelho deve ser permanente em nós, pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor que se seca e cai a sua flor. E o verso 25 ele termina assim: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos tem evangelizado. O Evangelho são boas novas para a nossa salvação. Devemos amar, compreender, ler, estudar e passar à frente. Vamos pegar então as mensagens que nós aprendemos, que nós gostamos, que nós julgamos corretas e repassar para aqueles que não têm, para que possamos, a partir de nós, distribuirmos as mensagens do Santo Evangelho para aqueles que ainda não têm. Vamos pregar o Evangelho a todo mundo e em testemunho de todas as nações, e então virá o fim, disse Jesus em Mateus 24. Esse é o nosso desejo e é o nosso anseio, para que todos nós façamos isso para apressar a vinda de Cristo que está às portas. Vamos orar. Eterno Pai, mais uma vez, somos agradecidos pelo Teu amor, pelo Teu Evangelho. Pai Santo e Eterno, toma-nos em Tuas mãos. Possamos ser usados para pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Sabemos que o Senhor está vindo. Nós já estamos escutando os passos de um Deus que está se aproximando. Nós sabemos que Cristo voltará em breve e nós teremos que passar agruras, sofrimentos, humilhações, como Ele também passou. Mas dá-nos paciência, paz, para suportar todo o sofrimento que nos vier. E vando e bendizer o nome de Jesus. Que tudo isso seja feito para a honra e glória do nome maravilhoso do Filho de Deus. Amém. Um feliz sábado para vocês e que tenhamos a oportunidade de meditar, falar e ler e compreender. Vamos ocupar o nosso tempo deste dia que se inicia para edificar a nós mesmos, a nossa família e aqueles que nos pertencem. É o nosso desejo. Que Deus os abençoe.